Olá, meus amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Estava difícil para a gente entrar ao vivo, mas eu estou aqui novamente, consegui entrar ao vivo com todos vocês. Eu peço neste exato momento que vocês copiem e colem essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Chama a galera para estar aqui ao vivo comigo. Lembrando que aqui no nosso canal a gente fez parceria com várias farmácias e eu já fiz lá, pessoal, um post nos comentários, na verdade, fiz um post no nosso canal aqui do YouTube para vocês darem sugestões de farmácia, que vocês compram suplementos, vitaminas, remédios, para eu poder fazer parceria, e aí com o link vocês conseguem todos os descontos possíveis, né? Ainda uma das formas de a gente conseguir ajudar a cada um de vocês que estão inscritos e compartilhando aqui o meu canal. Pessoal, estamos com 207 pessoas ao vivo. Eu peço neste exato momento para vocês sentar o dedo, copiar e colar nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, também no Facebook, nas plataformas digitais de vocês, todas as redes sociais, que a gente vai por partes e eu quero falar alguma coisa com vocês, tá? Na data de ontem, eu trouxe a questão da data que já está definida para o Brasil parar. Automaticamente, hoje, o Jair Messias Bolsonaro já colocou a data da grande manifestação agora em abril. Doutora, como assim? Em diálogo, em conversa, a gente vai ter uma outra manifestação / paralisação agora em abril. Lembrando que o julgamento do Jair Messias Bolsonaro já começa nessa semana. O ministro Alexandre de Moraes compartilhou nas suas redes aí compartilhou nas redes pessoais aí algumas informações que vazaram do Supremo Tribunal Federal, principalmente de pessoas que estão lá dentro. Eu acredito, pessoal, que possa ser o ministro que o Jair Messias Bolsonaro colocou lá dentro, que foi um dos que esteve do lado aí do Jair, está do lado, está mostrando, mas a gente não pode confiar. Mas a gente vai compartilhar na íntegra as ligações, os e-mails aí, o povo invadindo e principalmente cobrando aí do Supremo Tribunal Federal algumas ações, principalmente a liberdade e a anistia. Pessoal, também a gente vai compartilhar na data de hoje que se o Hugo Mota não votar para a anistia dos presos políticos, o Supremo Tribunal Federal vai balançar e vai cair. Doutora, como assim? Em resposta ao ex-integrante aí, aliado do canal da direita, em relação à Lava Jato, que foi um dos responsáveis aí, assim como o Sérgio Moro, ele é o representante aí da Lava Jato, na verdade, de detonar, né, a Lava Jato. Ele falou: se o Hugo Mota não liberar a anistia no nosso Brasil, o Supremo Tribunal Federal vai paralisar totalmente. Então, a gente vai para as principais informações neste exato momento. Estamos com 436, pessoal. Eu peço que vocês, o Rodrigo chegando aqui, eu peço que vocês copiem e colem nos grupos, nos status, vai dando like, vai se inscrevendo também. Somente as pessoas que estão inscritas e estão compartilhando vão ter as vantagens aí na questão das farmácias, que eu estou fazendo articulação o tempo todo para poder beneficiar todos vocês. Pessoal, vamos por partes. Senta o dedo aí e vai compartilhando. Uma das prisões mais absurdas do 8 de janeiro é que poucos ficaram sabendo. José Disseu fala demais, revela o que pensa o PT para o ano que vem. Elon Musk assombra o mundo e revela plano para seu assassinato. Eduardo opina sobre a nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, a vingança, a sadismo, a ódio e a psicopatia. Existe algo pior do que o Luiz Inácio Lula da Silva? Cabeleireira que escreveu Perdeu Mané em estátua recebe o segundo voto no Supremo Tribunal Federal. Maninha do crime e Débora Rodrigues, a desproporcionalidade das penas, a crueldade e a vingança. Mais um condenado pelo 8 de janeiro é preso pela Polícia Federal. O flagrante da ilegalidade aí durante um jantar. A reação de Débora ao tomar conhecimento do voto do ministro Alexandre de Moraes. Campos Neto reaparece e faz revelação bombástica sobre a situação do banco em todo o nosso Brasil. Mais um policial militar é morto no Rio de Janeiro. Hugo Mota, Nunes Marques e Alcolumbre jogam fora a grande chance neste exato momento. Lembrando que se o Hugo Mota nessa semana não votar pela anistia, o Supremo Tribunal Federal vai sofrer.
Pessoal, dentista de 29 anos, baleada na principal avenida de Salvador, não resiste e morre. O nosso canal presta solidariedade a toda a família dessa grande dentista. Jovem político do Novo é brutalmente assassinado no estado do Rio de Janeiro. O fim da justiça e do jornalismo no Brasil, crime cometido é ser brasileiro. Os funcionários públicos novamente como massa de manobra do PT, condenada sem provas e sem direito ao recurso, a atriz famosa da Globo causa pânico em shopping no estado agora do Rio de Janeiro. Papa faz a primeira aparição pública depois do estado de saúde delicado que eles estavam. O Papa Francisco, um beijo, um abraço para todos os católicos, onde eu estava no evento, pessoal, da Igreja Católica reunida com outras igrejas. Foi um evento muito bacana. O governo Lula tenta nova interferência em empresa privada que resiste bravamente. Lula chega ao Japão na data de hoje, viajou, arrumou as malas, enquanto a Janjinha embarca para Paris. O bode expiatório do sistema já foi escolhido e Sandra, que é o X, Dilma Rousseff, Paulo Freire, Chico Buarque, José Disseu foram anistiados. Eis a hipocrisia da esquerda, da nossa nada. Pessoal, na data de hoje, a ministra renunciou o caso após a revelação de escândalo com menor de idade. Ela, com 22 anos, se envolveu com um rapaz de 15 anos na época e teve um filho. A gente vai falar sobre isso. Estratégia do plano de Eduardo Bolsonaro contra Moraes é revelada. Senador critica fortemente Marina e Alcolumbre surta em defesa da ministra. Advogado americano revela qual a pena pela qual Moraes pode vir a ser condenado. Depois de grandes partidos aí articulam aliança e uma nova sigla pode surgir em breve. 2 grandes partidos. A história do único brasileiro que está em vantagem no embate contra o Moraes. Pessoal, estamos com 402. Vai dando like, vai compartilhando neste exato momento. Eu peço que vocês copiem e colem essa grande live, essa super live nos grupos de WhatsApp, nos status. A gente vai falar sobre a anistia. Daqui a pouquinho, o nosso grande amigo do canal aqui ao vivo com todos vocês, principalmente se o Hugo Mota não votar essa semana pela anistia, o que vai acontecer? Em respeito ao nosso canal, em respeito ao nosso amigo que vai entrar ao vivo, eu peço que vocês copiem, colem nos grupos, os status, vai chamando a galera e vai colocando também o número do like de todos vocês. Senta o dedo aí. Pessoal, vamos lá. A gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que falar o que está acontecendo, tá? O Supremo Tribunal Federal, foca aqui, Chimangada, ele, essa semana, vai levantar alguns documentos sobre a questão do Jair Messias Bolsonaro. Doutor Olívia, como assim? A tentativa de golpe, suposta tentativa de golpe. E aí, essa semana, as revelações bombásticas, e principalmente o ministro Alexandre de Moraes, no caso que ele mesmo é o investigado, né, pessoal? E ele mesmo é o que faz tudo. É o acusado, é o investigado, é a vítima, é o criminoso e por aí vai. E aí o ministro Alexandre de Moraes revelou intimamente para algumas pessoas que compartilharam aqui ao vivo que desde que ele assumiu a questão do julgamento aí do Jair Messias Bolsonaro e de todas as pessoas atreladas à direita, ele recebeu muitas ligações e muitos e-mails de ameaças. Desde a semana que vem, desde essa semana que vai iniciar, o ministro Alexandre de Moraes está recebendo inúmeras centenas, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem que pode pegar o telefone, pode ligar para direcionado à ministra. A gente já ligou aqui para Carmen Lúcia a respeito do Bitcoins e por aí vai. A gente já fez, quem está aí na saga, né, a gente sabe sobre isso. Então, ele recebeu muitas ligações de ameaças em relação ao julgamento do Jair Messias Bolsonaro. Em resposta a isso, pessoal, o Jair Messias Bolsonaro convocou todas as pessoas do nosso canal aqui para abril, dia 6 de abril, em São Paulo, no estado de São Paulo, a maior manifestação, a maior paralisação da história do nosso Brasil. Antes disso, em articulação com um dos responsáveis aí pela Lava Jato, no sentido de prender o Luiz Inácio Lula da Silva, embora o Sérgio Moro foi,
o responsável, a gente está em articulação com um dos representantes aí que prendeu, e eu vou compartilhar ao vivo aqui com vocês. O Ananias chegando agora, a todo mundo que está aqui, o Edivaldo falando Bolsonaro o melhor do Brasil, dia 6, vamos travar a Paulista, dia 6 de abril, pessoal, em São Paulo, no estado de São Paulo. Eu vou compartilhar aqui, vai dando like, vai compartilhando neste exato momento. Vamos chegar, pessoal, a 400 pessoas vivo agora, exato momento. Deixa eu colocar aqui para vocês em tela. Deixa eu pular aqui e vou colocar aqui ao vivo em tela. Todo mundo preparado aí? Sentar o verbo aí. Vamos que vamos. Deixa eu subir um pouquinho aqui para vocês verem tudo que está acontecendo no nosso Brasil. Deixa eu apresentar. Estamos com 394. Vamos chegar a 400 pessoas ao vivo. Se Hugo Mota não liberar a anistia, o que vai acontecer? Vamos que vamos, pessoal. Sem rodeios. E outra coisa, pessoal, o nosso canal aqui vai eleger todos os deputados e senadores. Mais uma vez, se vocês têm vontade de vir como deputado ou senador, já entra no nosso grupo do WhatsApp. Lembrando que o grupo do WhatsApp que eu fiz é somente para as pessoas que estão ao vivo comigo e estão inscritas no canal, porque tinha muita gente no outro grupo que não estava inscrito e estava lá. Então, a gente fez um grupo agora somente para as pessoas inscritas e também que estão ao vivo aqui na nossa transmissão. Vamos que vamos, pessoal. Preste bastante atenção, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Tem uma nova estratégia para conseguir aprovar o PL da anistia aos presos do 8 de janeiro. Parar tudo no Congresso Nacional. Gente, é isso mesmo. A direita vai fazer uma obstrução dos trabalhos na Câmara se Mota não tomar uma decisão. Parece que a direita acordou depois da fala absurda, cínica e irreal do presidente da Câmara, Hugo Mota, de que não existe censura, perseguição política, de que não existem exilados no Brasil. Isso aconteceu, essa fala do Mota, um dia depois do Mota ter participado daquele jantar, aquele jantar obsceno na casa do ministro Moraes, em que Moraes juntou praticamente a República inteira. Olhem que coincidência, hein, gente? Aliás, foi sobre isso o meu artigo na Gazeta do Povo. Se você não assinou ainda a Gazeta, assina a Gazeta para você acompanhar minhas colunas semanais todas as quintas-feiras. Olha aqui o QR Code para você na tela, para você assinar a Gazeta. E se você leu o meu artigo na Gazeta, você viu que depois, logo depois desse jantar, aparece então o Hugo Mota, dizendo que não teve nada de errado, não tem nada aí de perseguição, contrariando o próprio discurso dele do começo do ano, depois de ele ter sido eleito presidente da Câmara, quando ele disse que as penas, sim, eram desproporcionais, que existia, sim, uma injustiça. E aí, depois dessa nova fala agora do Hugo Mota, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, ele declarou qual que vai ser a estratégia da direita a partir de agora. O Hugo Mota pauta o requerimento de urgência do projeto de anistia, que manda o projeto direto para o plenário da Câmara para votação, ou então o PL, agora não o PL no sentido de projeto de lei da anistia, mas sim o PL, Partido Liberal, vai obstruir os trabalhos na Câmara. Mas então, o que é essa tal de obstrução? Ela é realmente efetiva como uma estratégia política? Fica aqui comigo que eu vou te explicar como que essa estratégia funciona. Foi algo que eu aprendi lá no Congresso, no tempo que eu fui parlamentar, meus longos 3 meses de parlamentar antes de ser cassado. E eu vou contar para você por que ela pode fazer toda a diferença para a aprovação do projeto da anistia. A obstrução em qualquer democracia é considerada uma estratégia legítima e que pode ser muito eficaz para se conseguir vitórias políticas. Aqui no Brasil, ela está inclusive prevista no regimento interno da Câmara dos Deputados, que define a obstrução como qualquer medida que é utilizada por deputados com amparo no regimento que obste ou que atrase a tramitação de uma matéria. Qual matéria? Qualquer matéria. O que a direita planeja fazer aqui é impedir ou atrapalhar que a Câmara dos Deputados aprove qualquer outro projeto enquanto a anistia aos presos do 8 de janeiro não for colocada em votação. Colocando de uma forma mais simples, é como se a direita fizesse a Câmara de refém, impedindo que outras matérias sejam votadas. Agora imagina... Tem que parar um pouquinho, peraí, o Selmo chegando agora, que saudade. O Edivaldo Matos, a dona Rosângela, o pessoal, todo mundo que é da direita, muito obrigada.
Senta o dedo aí, vai compartilhando, vai dando like, vamos chegar a 420 e daqui a pouquinho, pessoal, eu vou falar. Se o Supremo Tribunal, aliás, se o Congresso não aprovar, trava. Eles não conseguem nenhuma outra lei ser aprovada, nenhuma outra situação de ser discutida dentro do Congresso. Essa semana começa. Se não votar para aprovação, vai travar tudo, vai paralisar tudo. Eu coloquei aqui em tela, ao vivo, ele com todos vocês, para poder entender o que vai acontecer. Preste atenção agora. Imagine então aí, a Câmara tem 513 deputados, cada um com seus próprios projetos, propostas, sua plataforma política e a necessidade de prestar contas para os seus eleitores nos seus estados. Além disso, a gente tem o governo federal, que também quer avançar suas propostas no Congresso para cumprir promessas de campanha e para entregar resultados para a população. Com uma obstrução, nada disso acontece. Tudo fica paradinho até a obstrução terminar. E quanto mais tempo passa, mais a situação vai ficando insustentável para quem tem projetos para aprovar no Congresso. E como que a obstrução funciona na prática? É o seguinte, gente. Tanto nas comissões quanto no plenário da Câmara, é necessário que haja um número mínimo de deputados presentes para o início das deliberações e debates. O que a gente chama lá de entrar na ordem do dia, quando realmente se começa a discutir, a debater os temas de votação no plenário naquele dia. E esse número mínimo, que a gente chama de quórum, é a maioria absoluta dos membros da Câmara, ou seja, é metade mais um, é no mínimo 257 deputados que precisam registrar a presença no painel eletrônico, colocando ali o seu dedo no leitor biométrico que existe na frente de cada uma das cadeiras da Câmara. Então o deputado chega lá, bota seu dedinho e o nome que está lá no painel, ele passa a brilhar mais forte, ele fica mais forte, destacado, ou seja, isso significa que o deputado já registrou presença lá na Câmara. Só aí pode os trabalhos do plenário começar. E mais ainda, na hora da votação, se pode votar sim ou não, e tem um botão específico para obstrução. E já nas comissões, existe um quórum mínimo, que sempre é o próximo número inteiro superior à metade do número de membros da comissão. Como o número de membros da comissão varia por comissão, cada uma vai ter um quórum diferente. Por exemplo, na Comissão de Constituição e Justiça, são 66 membros. E o quórum para começar o momento da deliberação vai ser de metade mais um. 66 dividido por 2, 33, mais um, 34. Tendo 34, você pode começar a deliberar, votar sim, não, aprova, não aprova, dentro daquela comissão. E deixa eu contar para vocês como que eu aprendi na prática o que é obstrução com o deputado Gilson Marques, do Novo, lá na Câmara, um dos deputados mais caxias, mais dedicados que eu já conheci na Câmara. O deputado Gilson estava do meu lado e a gente estava em obstrução, porque eles iam votar na Comissão de Constituição e Justiça, a comissão ia votar o projeto que ia anistiar as multas dos partidos, a farra partidária. E eu era contra, o Gilson era contra, o Novo inteiro era contra, e aí eu sentei do lado dele e ele disse, Deltan, eu vou obstruir. Eu falei, tá bom, vou aprender, fiquei olhando. E aí entrou em votação um projeto que era sobre aprovar uma árvore característica de um determinado estado, como símbolo daquele estado. E aí ele pegou aquele projeto e falou, quero falar. Pegou o tempo todo que ele tinha para falar sobre um projeto que, em tese, assim, era um projeto de menor relevância, para não dizer que insignificante, para fins de discussão de matérias do Brasil. Pegou aquilo na frente dele e começou a dizer, o projeto diz aqui no artigo 1º, está estabelecida a planta, vamos dizer lá, samambaia, como símbolo do estado X. E aí o projeto diz mais isso aqui, artigo 1º, está estabelecida a samambaia, blá, 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 blá. E ele ia lendo, e fazia um comentário, que legal a samambaia sendo estabelecida, muitos parabéns, e voltava aqui para ler, isso usava o tempo inteiro. E todo mundo usando o tempo inteiro, você não deixa a matéria avançar e chegar em votação. Você tem vários processos, vários projetos para votar numa pauta, e simplesmente não dá tempo de votar tudo. Isso é obstruir. Agora que você já entendeu o que é a obstrução e como é que ela funciona, vamos ver como que a direita pode efetivamente atrapalhar os trabalhos lá na Câmara. Só o PL tem 99 deputados federais, é a maior bancada da Câmara. Além disso, União Brasil e o PP têm 59 e 47 deputados, respectivamente. O PSD do Kassab tem 42. União, PP e PSD são os partidos considerados aí do centrão, ou então do centro-direita, no mapa ideológico da Câmara. Somando com o PL, eles totalizam 273 deputados, ou seja, se todos esses deputados entrarem em obstrução, a esquerda não tem quórum para deliberar nada no plenário, porque o número que sobra é o de 240 deputados.
É claro que nem todos esses deputados, esses 273, vão ser de fato da direita, vão apoiar a direita ideológica. Muitos ali são centrão fisiológico mesmo e vão votar com o governo Lula de olho fechado em troca de cargo, verbas, dinheiro, emenda. Então o número exato não é de 273. Mas eu trouxe esses dados aqui para a gente ter uma ideia do que a direita pode fazer se ela realmente se organizar na Câmara e se mobilizar em torno de um objetivo comum, que nesse caso é a anistia dos presos do 8 de janeiro. Então, respondendo àquela nossa pergunta inicial, a obstrução é uma estratégia política efetiva? Sim, e muito. E já faz tempo que a direita deveria ter tomado essa atitude em busca dos seus objetivos. E quantos mais deputados se unirem a essa obstrução, tanto melhor. Conta aí para mim agora a sua opinião. Essa explicação foi útil para você? Pessoal, deixa eu parar a tela aqui e a gente vai voltar. Estamos com 294 pessoas ao vivo. Vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo. Vamos chegar, pessoal, a 300 pessoas ao vivo. Pessoal, o deputado do PL assume a presidência na Câmara essa semana e tudo pode acontecer. Doutora, como assim? O presidente da Câmara, Hugo Mota, viajou para o Japão neste final de semana. Com a sua ausência do país, assume a presidência da Câmara o deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, ligadíssimo ao Jair Messias Bolsonaro. Com a Câmara nas mãos de Cortes, cresce o rumor de que ele poderá dar andamento ao projeto que anistia os manifestantes do 8 de janeiro. Questionado, ele disse o seguinte, e a gente, atrevido aqui do nosso canal, na verdade, a doutora de vocês, atrevida aqui do canal, fez uma pergunta para ele que vai assumir aí a presidência da Câmara, porque o Hugo Mota viajou, pessoal, para o Japão com o Luiz Inácio Lula da Silva e a Janja viajou para Paris, né? O Lula foi para o Japão trabalhar e a Janja foi, né, ir para Paris para curtir. E aí, quando a gente perguntou, pessoal, aqui no nosso canal sobre a anistia, porque ele vai assumir agora, na segunda, assume a Câmara, ele disse, tudo pode acontecer. Ele disse isso aí, tudo pode acontecer, então fica aí um recado, né, sobre essa questão de tudo pode acontecer. Pessoal, vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo também. Dilma é indicada pela Rússia e acaba sendo reeleita para novo mandato no Banco da BRICS. Pessoal, a presidente do novo Banco de Desenvolvimento aí, Dilma Rousseff, afirmou na data de hoje em Pequim ter sido eleita para um novo mandato à frente da instituição conhecida como Banco do BRICS e sediada em Xangai. Dilma disse estar recuperada após ficar uma semana internada no final de fevereiro com neurite vestibular inflamação dos labirintos que causa tontura intensas. É um vírus parecido com o da gripe, mas ele te joga no chão. Disse ela, você não tem o que fazer, tem que esperar ele morrer. A gestão de Dilma tem sido criticada por metas atrasadas e relatos de assédio moral. A ex-presidente do Brasil foi indicada pela Rússia após o Luiz Inácio Lula da Silva articular com Vladimir Putin. Ai. Pessoal, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Estamos com 279 pessoas. Vou colocar aqui o Jair Messias Bolsonaro trazendo uma mensagem para todos vocês neste exato momento. Mas eu peço a ajuda de vocês. Se inscreva no nosso canal, não custa nada, pessoal. Pelo contrário, para vocês que estão inscritos aqui no nosso canal, estou fazendo parceria com várias farmácias aí, para quando vocês forem comprar online e por aí vai, vocês vão ganhar desconto nas farmácias e todos os meus livros publicados, a doutora é a autora, vai ser destinado a todos os presos políticos que vão precisar se erguer. Então, esse canal, além da gente trazer informações da direita, estou fazendo o possível e impossível para ajudar toda a direita no nosso Brasil. É uma grande responsabilidade, mas eu sei que eu não estou sozinha nessa. Então, eu conto com a ajuda de todos vocês, com a colaboração, se inscrevendo, dando like, curtindo. Doutora, você fala demais sobre isso, sim, pessoal, porque é necessário para que a gente se torne ainda mais relevante aí no nosso Brasil. Ó. Foi preso. Alexandre de Moraes não... Peraí.
fazer uma pergunta, algum Tarcísio do PR estava na manifestação aqui no Rio, ele é a favor. Abençoado do Brasil, eu estou num misto de indignação e vergonha. Pessoal, olha só. Absurdo que acaba de acontecer no STF, eu peço que vocês me ajudem a denunciar o senhor Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que acaba de dar uma decisão absurda, onde ele condena a senhora Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão. Isso mesmo, só 14 anos de prisão. Como se a Débora estivesse tentando matar uma pessoa, como acontece todos os dias no nosso país. Não, a Débora foi muito além, senhor ministro Alexandre de Moraes. A Débora não tentou matar uma pessoa. A Débora tentou dar poderes para o senhor Bolsonaro para matar quantas pessoas ele quisesse. É essa ditadura que a Débora estava defendendo para o nosso país. A Débora estava defendendo, e ela foi as últimas consequências para isso. Ela invadiu o STF, ela praticou vandalismo lá na Estátua da Justiça para defender uma única causa: poderes ilimitados para o Bolsonaro, golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, fim da democracia. Ela queria, gente, que o Bolsonaro pudesse ter poder para poder torturar seus filhos, para poder torturar você, para poder matar quem fosse contra o regime dele. Ah, você não é bolsonarista, não? Você é comunista, eu vou te matar. É isso que o Bolsonaro estava defendendo e que a senhora Débora fez de tudo para que ele conseguisse, no nosso país, instalar uma ditadura. E aí vem o senhor Alexandre de Moraes e coloca na Débora uma peninha qualquer. Coloca lá 14 anos de prisão, como se fosse um caso isolado. Ela tentou matar uma pessoa, ela tentou atentar contra uma vida, o que já seria gravíssimo. Mas a Débora foi muito além. A Débora defendeu a tortura no pau de arara. A Débora tentou fazer com que o Bolsonaro pudesse matar. Esse cara é ridículo. Esse cara deveria estar preso, na verdade, e não a Débora. Esse cara deveria estar preso. Pessoal, muito humildade. Donald Trump vai em aniversário de um garotinho que é apaixonado por ele. Gente, olha que bonitinho. Gente, eu vou apresentar aqui para vocês. Olha só que bonitinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar da manifestação mês que vem. Mas eu tenho que compartilhar com vocês. Go get, Baba! Go get Donald Trump! Presidente Trump aí na área, pessoal. Deixa eu parar aqui e vou voltar com você. Gente, estamos com 286 pessoas ao vivo neste exato momento. Eu peço bastante atenção e o compartilhamento dessa informação com o máximo de pessoas que vocês puderem. Doutora, qual é a informação? Pessoal, preste atenção aqui, tá? Cadê? Deixa eu colocar aqui. O Jair Messias Bolsonaro convoca a todas as pessoas para a grande manifestação dia 6 de abril na Avenida Paulista, neste exato momento. E aí, ele também declarou que essa manifestação, essa paralisação, vai ser para a questão da anistia aos presos políticos e principalmente para a liberdade de expressão no nosso Brasil. Doutora, essa grande manifestação vai ser uma representação nacional e internacional. Possivelmente a gente não sabe se o presidente Trump vai vir, se o Elon Musk vai vir e se o Eduardo Bolsonaro também vai vir. Ele está nos Estados Unidos em articulação aí com o presidente Trump e com o Elon Musk também. Lembrando, pessoal, que o Elon Musk descobriu na data de ontem algumas pessoas da esquerda que estavam tentando assassinar. Estavam tentando tirar a sua vida, mas isso foi descoberto e já caiu por terra, né, pessoal? Porque quando Deus está no comando,
por mais que o inimigo queira, mas já caiu por terra, e o que importa é que ele conseguiu, né, articular isso aí, conseguiu se livrar dessa perseguição aí. Não sei o que ele fez com as pessoas, né? O Sérgio Moro, pelo menos, ele prendeu aí as pessoas atreladas ao PCC e prendeu também o Luiz Inácio Lula da Silva. A saga do Sérgio Moro é prender, mais uma vez, o Lula e também o Alexandre de Moraes, tá bom? Pessoal, eu quero que todos vocês aqui, aliás, vão para esse canal aqui, se inscreva lá, compartilha, curta e comenta lá. A gente vai estar agora, 5 horas, eu quero que vocês estejam ao vivo. E à noite, pessoal, a gente volta, tá? No mesmo horário, às 9 horas a gente volta. Eu quero todos vocês, tá bom? Se inscreva, vai dando like, vai compartilhando. Obrigada pela presença. Júlio, sempre presente aqui. Fica com Deus. Até mais tarde. Beijo, beijo, beijo.